quero aproveitar também já esse início de 3 em 1 para mandar um abraço para toda a população do Rio Grande do Sul, né? Durante esse momento em que eu estive de férias aqui da Jovem Pan, acompanhei à distância os fatos e a tragédia que aconteceu em vários municípios do estado, me manifestei pelas redes sociais, mas aqui nesse tete-a-tete nosso do dia a dia ainda não tinha mandado um recado, então encontrem nesse espaço um lugar importante para cobrar as autoridades e para trazer aquilo que é necessário para a reconstrução desse estado. E é sobre isso que a gente já começa falando nesse 3 em 1 de segunda-feira. O pedido de impeachment do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, foi protocolado na Câmara de Vereadores. Quem está lá há alguns dias e vai trazer as informações para a gente agora é o David de Tarso. David, ele é acusado de negligência. Conte essa história para a gente. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Oi, Evandro, muito boa tarde. Bem-vindo de volta aí ao 3 em 1, conduzindo os trabalhos. Seja então muito bem-vindo nesse retorno. Olha só, falando sobre esse pedido de impeachment, foi feito com base em um líder comunitário que solicitou à Câmara, porque segundo o requerimento, que inclusive vai ser discutido nesta segunda-feira na Câmara de Vereadores aqui de Porto Alegre, o prefeito foi negligente, ele não fez a manutenção adequada nas casas de bombas, que a gente tanto tem falado, que muitas delas estão paradas, também as comportas não tiveram manutenção e dessa forma os impactos causados por toda a cheia na capital gaúcha poderiam ter sido minimizados de acordo com esse documento. Inclusive existem anexos por parte de instituições públicas demonstrando que foram feitos apontamentos ao prefeito e que ele nada fez. Ainda falando sobre essa questão das casas de bombas e tudo mais, está sendo realizado desde manhã um protesto com fechamento parcial em ambos os sentidos da rodovia Freeway entre os bairros Humaitá e Farrapos. Para quem não conhece aqui a região de Porto Alegre, esses bairros eles ficam no entorno do estádio do Grêmio. E dessa forma, né, os moradores estão reivindicando com esse fechamento parcial para que a casa de bombas volte a funcionar e dessa maneira os moradores possam retornar às suas casas, bairros esses que continuam alagados. Na semana passada a gente mostrou aqui que inclusive o secretário extraordinário para a reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, assim como o próprio prefeito que vai, né, ter essa discussão do processo de impeachment aqui da capital gaúcha, o Sebastião Melo, eles estiveram lá no bairro, conversaram com os moradores e se comprometeram no prazo de 3 dias de resolver essa questão do escoamento da água. Mas como foi feita a promessa e nada de atender ao pedido dos moradores, novamente eles voltaram a fechar a rodovia parcialmente em ambos os sentidos. Antes tinha apenas uma faixa de cada lado e agora são 2 faixas liberadas, mas causa bastante transtorno no trânsito, porque essa é uma das principais rodovias do Rio Grande do Sul, mais de 700 quilômetros de extensão, o principal elo de ligação entre diferentes cidades, principalmente a capital gaúcha e região metropolitana. E aí, Jackson Vasconcelos, eu quero avançar nessa análise contigo, porque além dessa investigação do Ministério Público do Rio Grande do Sul, que apontaria pessoas que estariam obtendo esses donativos para uso, né, em campanha política agora, há também um pedido, né, que foi protocolado de impeachment contra o atual prefeito de Porto Alegre, trazendo que ele teria cometido negligência, que essa negligência provocou a situação trágica que vimos ao longo de todos esses dias em todo o estado, mas também em Porto Alegre. Você acredita que isso possa avançar nesse momento de fervura ali na capital do estado do Rio Grande do Sul? Deveria. Você faz uma colocação, você aproxima temas que são muito interessantes. A corrupção e a negligência. E é interessante, é importante a gente entender que o resultado, tanto da negligência quanto da corrupção, é o mesmo, sem sombra de dúvida. Embora a gente considere a corrupção algo muito mais grave e muito mais cruel. Mas a negligência, e quando você coloca isso me ocorre, a negligência e a corrupção, em termos de resultados, geram o mesmo resultado. Com relação à corrupção, não existe dúvida nenhuma de que o crime é um negócio. Quando ele não é passional, ele é um ato econômico. E ele ocorre toda vez que esse ato econômico gere um resultado positivo para o criminoso. Isso nos leva para a equação final, que é a questão da impunidade.
O sujeito que faz um ato desse, por crueldade, ele está fazendo porque economicamente é negócio para ele. Sim. Ele está buscando o poder através do voto e está usando esses donativos para fazer essa troca, porque ele sabe que no final das contas, mesmo sendo apanhado, o crime compensará, sai barato, sai muito barato. Eu me lembro de uma frase da Denise Frossard, quando ela fala muito, quando o Castor foi preso, a esposa do Castor disse assim, fica quieto que está barato, saiu barato. Então, o crime, quando a gente fala de crime, a gente está falando de um negócio financeiro, é uma relação econômica. Se não punir, vai continuar assim. E a gente tem visto isso sempre. Santa Catarina foi assim, na pandemia foi igual, vocês se lembram. Governadores foram afastados, corrupção enorme, sujeito pouco se lixava se o sujeito ia morrer no hospital ou não por falta de respirador, ele queria ganhar dinheiro e queria ganhar voto. É o que a gente está vendo. Lamentavelmente, né, Piperno tem razão, o Brasil está se constituindo numa sociedade muito cruel. Mas é isso. Ô Piperno, o Jackson Vasconcelos traz aqui para a gente a possibilidade, ou que ele crê que o pedido de impeachment contra, ou pelo menos a análise desse pedido contra o atual prefeito de Porto Alegre deveria avançar ali na Câmara da capital. Você entende da mesma maneira? Eu acho que isso vai ser inevitável, Evandro. O prefeito, ele tem sido alvo de críticas aí de praticamente todos os setores políticos. E, então, a situação para ele vai se complicar demais. E eu acho que há motivos muito sólidos para isso. Veja, eu faço só apenas uma reflexão em relação ao timing disso, porque, veja, esse é o momento em que ainda todos os entes políticos têm que estarem dedicados a salvar pessoas. Guardadas as suas devidas proporções, seria mais ou menos o que está acontecendo lá em Israel. Toda vez que a gente pergunta para as pessoas como é que elas avaliam a administração ou a gestão de Benjamin Netanyahu, elas falam, eu não quero trazer nenhum tipo de opinião sobre isso nesse momento, porque a gente vai precisar dessas autoridades para, de alguma forma, conduzir a política que precisa ser feita lá para acabar com o conflito ou, pelo menos, para resgatar os reféns, né, que foram ali sequestrados pelos integrantes do grupo terrorista Hamas. Em Porto Alegre, você entende que deveria ser da mesma forma, ou seja, não adiantaria fazer uma caça às bruxas neste momento, e aí eu não estou entrando no valor se essa caça às bruxas é correta ou não, mas não deveria haver esse processo nesse momento em que as autoridades deveriam estar envolvidas na recuperação da cidade do Estado, é isso? Esse paralelo que você fez, ele se aplica, porque veja bem, o que acontece em Israel? O atual primeiro-ministro, ele é tremendamente impopular, mas a população também sabe que no meio de uma guerra você não vai trocar o seu líder, porque o vácuo de poder pode inclusive encaminhar para soluções ainda piores. No caso de Porto Alegre, você imagina o seguinte, se começa agora, em plena operação de resgate de pessoas, de tentar se livrar da água, porque afinal de contas o Guaíba está lá com mais de 4 metros ainda, enfim, o caos continua instalado. Então, nesse momento, você paralisar a máquina pública por conta de um processo político, isso seria pior ainda. Então, não vai fazer muita diferença se iniciar esse processo político agora ou daqui 2, 3 meses. Então, eu acho que o mais sensato seria não dispersar essas energias, essas forças. A população, os atores políticos têm que se concentrar em se livrar dessa inundação terrível, desse caos, dessa tragédia. Depois disso, sim, tomar as devidas providências e punições contra aqueles que teriam sido os culpados por tudo isso. Arremate, Nelsinho. Bom, mais de 90% das cidades gaúchas foram impactadas, Ocini. A gente está falando de mais de 400 municípios. Mais de 400 municípios. Então, assim, eu não sei os detalhes do que teria sido a negligência do prefeito de Porto Alegre, se ele foi bom, se ele foi ruim em relação à prevenção para com os eventos climáticos, mas fato é, será que se ele tivesse sido prudente, o máximo, o ideal de prefeito, ele teria evitado que Porto Alegre
fosse impactada diante de mais de 400 outras cidades que foram impactadas, quer dizer, só ele conseguiria livrar a capital do estado de uma tempestade, de um evento de chuvas que impactaram as outras 400. Então, assim, eu não sei se tem também, de algum lado, algum oportunismo político de opositores para querer surfar essa onda, e me perdoe o trocadilho, mas surfar essa onda em cima do prefeito, que às vezes eles já não gostam por outros motivos. É claro que política ambiental, preventiva, não dá para ter negacionista de mudança climática. Os governantes, os detentores do poder público devem observar cada vez mais estas questões, claro. Mas talvez haja aí um exagero e um oportunismo político. Bom,